Para começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero dizer o seguinte: comparar as formas distintas de agir entre duas pessoas em nada contribui com o desenvolvimento pessoal. Ao contrário, esse é o caminho mais curto para problemas e frustrações. E por que eu estou te dizendo isso aqui? Fica comigo no vídeo até o final e você vai entender a mensagem na íntegra. Por favor, não se distancie agora. O que eu quero te dizer com isso? É fato que na tua vivência, nos teus relacionamentos, vez ou outra você compara a pessoa com quem você está vivenciando determinada experiência com ou a atitude dessa pessoa com uma outra atitude, a atitude de uma outra pessoa que no momento talvez não esteja tão próximo, ou, para ser bem direto ao ponto, de repente gostaríamos que pessoa A agisse exatamente como a pessoa B. Ou fantasiamos que a atitude X ou Y de pessoa B é mais nobre e você se daria melhor com essa pessoa se pessoa A agisse da mesma forma. Isso é uma cilada, isso é um problemaço e eu vou tentar te explicar o porquê. Eu extraí esse insight de uma conversa que tive com o meu irmão. Um pouquinho insatisfeito e frustrado com a qualidade do relacionamento que eu estava mantendo com a minha filha mais velha, fruto do meu primeiro relacionamento. Ela completa exatos 18 anos, agora em 3 de abril de 2025. Portanto, está deixando a adolescência, está partindo para uma nova fase da vida e espera-se que quando alguém alcança a fase adulta, os 18 anos, essa pessoa tem um mínimo de maturidade para ser responsável pela sua própria vida. Mas como falei antes, entenda que cada pessoa, aliás, se ainda não ficou claro, cada pessoa não é à toa que se chama indivíduo. Então, as pessoas naturalmente têm individualidades, particularidades, características distintas. Então, o que te torna ser quem você é exatamente características não que se assemelham a outras pessoas, mas características únicas e exclusivas e pertinentes só a você. Então, quando não é à toa que existe uma máxima que diz o seguinte: as pessoas gostam de você exatamente pelo que você é. Ao passo que existem pessoas que não vão com tua cara, não vão gostar de você exatamente pela mesma razão. Enquanto algumas pessoas curtem a tua forma de relacionar-se com as outras, o teu tipo de abordagem, o teu sorriso, e etc, 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 algumas pessoas realmente não vão gostar da tua forma de agir. Enquanto alguém olha para você, e outro dia alguém falou o seguinte: cara, eu acho a tua áurea muito positiva, tu é muito para cima, isso é muito bacana, é contagiante. Uma outra pessoa de repente vai olhar e vai dizer: esse cara é muito metido, ele se acha demais, né? E acredite, é assim. E a que conclusão eu cheguei? A uma conclusão que você já conhece. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo. Então, qual é a possibilidade de você conseguir agradar todas as pessoas com quem você convive ou com quem você entra em contato no teu dia a dia? Tira isso da cabeça. Então, tem características que pertencem único e exclusivamente a você. Então, é isso que te torna um indivíduo singular, alguém com uma marca própria, especial. Imagina se todas as pessoas... Tá, para você ter uma ideia, de forma cômica, alguém de repente já falou: ah, é a mesma coisa. E de repente alguém já fez essa piada que já até para alguns perderam a graça, mas para outros ainda constitui algo cômico. A mesma coisa é um caminhão carregado de japoneses. Como falei, é uma piada sem graça. Mas tu imaginas que todo mundo falasse da mesma forma, se caminhassem da mesma maneira, tivesse o mesmo tipo de abordagem, repetisse exatamente
possivelmente o mundo seria muito sem graça. Por quê? Não é à toa que há quem diga que o que torna os relacionamentos interessantes e belos é exatamente as distinções, as diferenças entre uma pessoa e outra. Mas quando eu falei de atitudes, de forma de agir, repito aqui, voltando para o ponto em que compartilhava um pouco para o meu irmão, uma vez que ele, particularmente para mim, é uma pessoa confiável, eu acredito que é um ser humano, ou é o ser humano na face da Terra com quem mais conversa sem filtros e que realmente nos permitimos conhecer um ao outro como somos mesmo, com defeitos e virtudes. E por que eu estou dizendo isso? Naturalmente, o ser humano tende muito a adotar um tipo de comportamento para cada ambiente onde ele se encontra. E outro dia eu ouvi exatamente o Elton Luiz falando que você vai conhecer, ao ponto que você vai conhecendo ou vai se relacionando com as pessoas, você tem que entender que, em alguns aspectos, ela tem uma forma de agir dentro de casa, no seio familiar, ele tem uma forma de agir no shopping, no seu local de trabalho, se ele for um bom profissional, ele vai agir, ele tem uma conduta que ele adotou, um comportamento para aquele ambiente e assim por diante. Mas, ainda assim, tem características que se você continuar acompanhando essa pessoa, você vai acabar encontrando nela algo que pertence unicamente a ela. Para as pessoas que já me conhecem a longa data, se eu estiver num ambiente e essa pessoa estiver em outro, no momento em que eu falar, o meu timbre de voz é tão único e peculiar e tão característico à minha pessoa que eu posso levar uma década, literalmente. Se eu falar perto de algumas pessoas, recentemente eu reencontrei a Letícia e há mais de 15 anos não nos encontrávamos. Traduzindo, ela era ainda uma menina quando nos vimos pela última vez. Eu me lembro, se não estou muito enganado, pelo menos esse é o momento em que eu me lembro que compartilhamos de uma ou duas palavras ali de algum diálogo, foi na praça da pequena cidade de Uruará, interior do estado do Pará, e ali eu conversava com ela um pouquinho. Foi a última vez, pelo menos, que eu me lembro de que havia visto. E eu acredito que 15 anos mais tarde, ou quem sabe até mais, ela olhou para mim e disse, me identificou, e eu digo, como você me reconheceu? Pela tua voz, não foram os traços físicos. Então entenda que algo em você te torna alguém único, diferente de qualquer outro ser humano no planeta. Como se não bastasse você saber que você tem um DNA único e tem uma digital que não pertence a mais ninguém, somente a você. Mas eu estou falando de características. E para que você não fique chateado comigo e pensando que eu estou deixando de lado a essência da minha conversa, aí eu falava com meu irmão dessa insatisfação e outro dia, inclusive, conversava com uma moça e para título de descrição, eu não tenho que dizer o nome dela, mas ela tem algum traço de transtorno do espectro autista. E ela fala, algumas coisas não te incomodam. Você vai ter que me lembrar em determinado momento, porque em virtude desses traços, de repente eu possa me esquecer. Então, por favor, não se sinta constrangido em lembrar de me lembrar. Senão eu posso simplesmente esquecer-me e aí, para que não haja problemas, não se sinta constrangido em mandar mensagem para mim, para que eu me lembre desse detalhe que fizemos acordo aqui. E o interessante é que ela, mesmo com esses traços, outro dia eu chego num ambiente de trabalho que ela dividia com outro profissional, alguém com quem eu criei um vínculo bacana também, e ela já estava sozinha, porque esse profissional já não fazia mais parte da companhia, não fazia mais parte do grupo de colaboradores dessa empresa. E aí, posteriormente, eu cheguei no ambiente de trabalho e ela estava literalmente resolvendo todos os BOs, todos os problemas sozinha. Então entenda que isso exige uma dinâmica, eu diria, bem pesada e não é para qualquer pessoa.
O que eu quero te dizer com isso é que ela, mesmo tendo esses traços de transtorno do espectro autista, ainda assim ela está conseguindo reagir bem a essa pressão. E é uma pressão você ser o único colaborador numa companhia e dar certo e conseguir trabalhar, organizar depósito, pedidos, solicitações, clientes que entram e saem dentro do ambiente, pedidos, mensagens que são mandadas através do WhatsApp e etc. A gente sabe muito bem. Ela, no caso, está gerenciando, está sendo a vendedora e, enfim, está assumindo funções cumulativas. E aí eu digo, e aí, como é que está sendo essa dinâmica? Ela disse, bola para frente. O que eu vou fazer? Simplesmente abandonar o barco, me encolher ou deixar de evoluir? Não, isso para mim está sendo, constitui-se uma experiência na qual eu estou crescendo e me desenvolvendo. O que eu quero dizer é que uma outra pessoa, de repente, no lugar daquela moça, poderia simplesmente ter um colapso e não conseguir desenvolver as atribuições que lhe foram dadas. Há possibilidades muito grandes de realmente isso acontecer. Enquanto, diante de uma situação, entenda que isso é muito real. Enquanto algumas pessoas agem de forma assim, diante de uma situação, outras simplesmente agem de forma assado. E foi isso que o meu irmão me disse quando eu comentava com relação ao que eu esperava da minha filha e por que talvez fulano de tal, a própria irmã dela age de uma forma e ela age de outra. E com uma simples frase, eu acabei absorvendo, né, um insight incrível, um aprendizado de uma profundidade maravilhosa. Ele disse, sabe o quê? Entenda que, primeiro, que em virtude de ela ser uma filha com quem você não compartilhou todo o tempo que deveria compartilhar, não tem como ela realmente ter absorvido ou aprendido ou tido uma formação exatamente como você gostaria de ter dado. Situação número 1. Situação número 2, e eu quero que você guarde essa frase e leve para a tua vida. O mesmo fogo que amolece a batata endurece o ovo. Isso para mim foi de um aprendizado incrível. Algo óbvio e simples, mas que transmite uma lição maravilhosa. E o que isso quer dizer? Exatamente isso que eu já tentei falar para você. Enquanto uma pessoa age de uma forma diante de algumas pressões da vida, a outra age de forma totalmente diferente. E você, naturalmente, já conviveu com pessoas que, se você falar algo em específico para ela, essa pessoa vai explodir. Ao passo que uma outra pessoa, para quem você falou a mesma coisa, essa pessoa vai se derreter, vai chorar, vai se sentir constrangida, enfim, você vai desmoronar diante do mesmo conteúdo. Então entenda que querer fazer com que, por exemplo, de repente o teu esposo, né? Você, olha, porque o esposo de fulana de tal, cara, isso é um grande problema. Por quê? Que isso? Você gostaria de estar convivendo com o marido da outra? É ou não é? Isso pode se constituir um grande problema. Ah, mas o esposo de fulana de tal não age. Ou a esposa de fulana de tal não age assim como você faz, ou não responde a ele da forma que você responde. Primeiro, comadre, que você não está vivenciando a realidade do outro casal. Quem mais conhece a respeito do cônjuge é quem convive com essa pessoa. Quem divide o máximo de tempo com essa pessoa vai realmente, de fato, conhecer quem ela é de fato. Essa é a primeira questão que deve ser levada em consideração. A outra é que, por trás da cortina, nas entrelinhas dessa relação, você não sabe exatamente o que acontece no cotidiano. E talvez você esteja olhando a grama do vizinho mais verde do que a sua e, de repente, o vizinho lá do outro lado também está olhando para a tua grama e está achando que a sua grama é um pouquinho mais verde e apreciável do que a dele. Então, entende que cada um vive a sua realidade, né? Cada um no seu quadrado. E, por último, que é o mais complicado,
é que, de repente, você pode estar gerando um início de um desentendimento ou desencadeando um rompimento de uma represa para a qual você não vai dar conta de controlar. Que é, de repente, ao apontar a outra pessoa como melhor do que a pessoa com quem você convive, a pessoa, de repente, vira para você e diga, então vá conviver com essa pessoa, já que ela é melhor do que eu. Então, para de tolice, essa coisa de dizer, porque fulano não age assim. Você não está vivendo a realidade deles dois, não é verdade? E já parou para pensar que, de repente, você olha para um casal, e aí um mulherão poderoso com um cara bem feio, ou vice-versa, ou uma mulher feia com um cara bonitão. O que foi que ela viu nele? Ou o que foi que ela... E vice-versa. E aí você não sabe que cada pessoa tem particularidades, individualidades. Naturalmente, como somos seres falíveis, temos defeitos, mas também temos virtudes. E talvez quem esteja convivendo com essa pessoa consiga enxergar e valorizar mais as virtudes do feio ou da feia do que você está olhando aqui de forma rasa e superficial. Então entenda que cada um tem uma forma de encarar os fatos e algumas comparações, mais do que tentar ajudar ou pressionar a pessoa a mudar de atitude, você vai fazer ou vai estar criando um problemaço para a tua vida, beleza? Então entende que as pessoas só mudam quando elas acham que querem mudar em um determinado momento e quando ela se... Ou quando... Primeiro, calma aí, que é para a mensagem ficar bem passada. As pessoas só mudam quando acham que devem mudar, quando decidem mudar e quando né? Em um determinado tempo elas decidem fazer exatamente essa mudança. Elas precisam estar preparadas. Então, primeiro, não vai ser a quantidade de pressões que o mundo exterior vai me colocar sobre mim que vai fazer com que eu mude. Eu primeiro preciso entender que está na hora de mudar e eu preciso querer isso aí. E vai ser em um momento certo da minha vida. Eu acredito que desenvolvimento pessoal passa também por melhorar as nossas relações, afinal de contas, ninguém passa pela vida sem relacionar-se com outras pessoas. E desenvolver-se, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal precisa andar em conjunto, né, lado a lado com as relações que acabamos acumulando durante a nossa jornada, durante a nossa existência. Se você achou a nossa conversa interessante o suficiente para deixar aqui a tua inscrição, eu te agradeço. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que outros também sejam alcançados com os nossos insights, com nossas reflexões, com a nossa transferência de experiência. Muito obrigado, sinta-se bem com a gente. Até a próxima.